pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falarmos a respeito das minhas primeiras impressões ao guiar o Volkswagen Move Up nas versões MPI, motor aspirado com câmbio manual, MPI iMotion com câmbio iMotion e TSI com motor turbo. Bom, primeiramente o Move Up foi lançado no final de 2011 na Alemanha e chegou aqui no Brasil em 2014, no iniciozinho, né, ali em fevereiro de 2014. Ele foi um pouco aumentado para ter um espaço para as malas maior e o vidro traseiro também descer, tá? Porque no modelo europeu o vidro traseiro, mesmo na versão de 4 portas, é fixo. Então ocorreram essas modificações, mas mesmo ocorrendo essas modificações, o carro manteve uma estrutura maravilhosa. Ele já passou por 2 testes do Latin NCAP e ganhou 5 estrelas. Ele parece uma caixinha de leite longa-vida, mas é super resistente, né? Eu não consigo acreditar que o Fiat Mobi consiga o desempenho desse carro em uma colisão, né? Em caso ocorra uma colisão, de preservar bem os seus passageiros. Mas vamos lá. Eu conheci o Move Up com câmbio manual em fevereiro de 2014. Eu testei ele, gostei muito do carro na época porque era uma revolução, era o primeiro 1.0 de 3 cilindros um pouco mais acessível ao mercado em geral. O acabamento do carro, vamos aqui para o acabamento que vai valer para os três. Ele tinha uma versão que era de calotas, né, sem os faróis de neblina, sem rádio, só com o básico que era direção elétrica, direção elétrica, sem rádio e com ar-condicionado e os vidros dianteiros e as travas elétricas, uma padronagem de bancos legal e tinha uma faixa da cor do carro no painel, que eu também achava bem legal. O que eu não acho legal no Up é que ficam aquelas partes metálicas da porta aparecendo. Não que isso seja ruim, né? Não é ruim, mas esteticamente poderiam colocar um plástico da mesma cor, né, para mudar, né, dar um ar mais arrojado, melhor acabado ao carro. Apesar que o acabamento do Up em si é excelente, é impressionante a qualidade de montagem, nível de alinhamento do carro é muito bem executado, tá? Então nisso eu não tenho como reclamar de maneira nenhuma. O câmbio manual, no câmbio manual eu consegui as marcas assim até os 100 km aproximadamente em cerca de 13 segundos, é bastante rápido, né, para um carro 1.0. E o câmbio bastante preciso, muito macio, né, isso eu gostei muito do câmbio no Move Up manual. E muito econômico. Na época eu consegui fazer médias na estrada de 20 km por litro de gasolina e de 14,3 km por litro de gasolina na cidade. Esses 20 km por litro de gasolina foram a 110 km por hora com ar-condicionado ligado. A 100 km por hora ele está a cerca de 3.300, 3.400 RPM. Ele poderia andar até um pouco mais baixo porque o motor tem força para isso, né? Ele é um pouco curto, né? Como quase todo 1.0. Tem exceções nos 1.0, mas ele poderia ser mais longo que o motor aguentaria bem numa estrada. Mas eles pensam também na hora que o carro trabalha cheio, né? Com, por exemplo, 5 pessoas a bordo, muda totalmente o desempenho do carro. Então um câmbio um pouquinho mais curto facilita nessa hora. Com o câmbio iMotion, eu tenho algumas ressalvas. O iMotion dele é diferente dos outros iMotions que são utilizados no Gol, no Fox. Não que isso seja melhor, porque é tão lerdo quanto, tá? Porque quando você acelera o carro tem um delay nas trocas de marcha. É uma coisa que você não vê no Dualogic nem no Easy R. Por isso que normalmente eu nunca considero um iMotion, né, da Volkswagen, porque é esquisito mesmo. Ele não tem creeping, então ele volta para trás, às vezes se você solta o pé do freio. Isso pode ser um lado positivo, né, que o carro não fica segurando a embreagem, e negativo também, porque às vezes para fazer uma manobra sem o creeping é um saco, né? Mas enfim, então ele tem um certo delay. Quando você bota ele no modo esportivo, né, que é o modo manual, ele não tem uma tecla S. Você joga ele para o lado e troca as marchas na mão. Ele fica mais rápido, mais responsível, mas não é legal. Não é uma adequação tão bem feita quanto é a do Easy R e a da Dualogic. O Dualogic ele é praticamente
um câmbio automático por conversor de torque. É muito semelhante, tá? E o Easy R vai pelo mesmo caminho. O iMotion não. O iMotion, ele parece o mesmo câmbio quando ele chegou lá em 2008, 2009 no Gol e no Fox. É assim, absurda a diferença, né? Poderia ser melhor. Em termos de 0 a 100, a impressão que me deu é que ele faria em torno de 13,5 segundos, assim. O escalonamento de marchas é muito semelhante à da versão manual. Então ele consegue fazer a 100 km, ele está em torno de 3.300 a 3.400 RPM. A 120 ele já está alto, os 4.100, 4.200. Eu achei alto porque o motor tem tecnologia para andar mais solto. Em termos de consumo, ele foi também muito semelhante à versão manual. Eu consegui 14,1 km por litro dentro do ciclo urbano e no ciclo de estrada, andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado, eu obtive a média de 19,5 km por litro de gasolina. Ou seja, um consumo um pouquinho pior, mas excelente, né? Quando nós comparamos com outros carros da categoria, ainda mais da época dele. Hoje nós temos carros com motores quase tão modernos ou mais modernos que ele, como o Ford Ka, o Renault Sandero, o Fiat Uno, né? Na realidade o motor Firefly da Fiat, o motor SE da Renault e o motor Fox, é curioso, o nome do motor é Fox da Ford, né? Que são motores que já estão um pouco mais evoluídos que esse motor da Volkswagen. Não que isso seja ruim, que o motor da Volkswagen continua excelente, tá? Esse 3 cilindros. Agora acho que a parte que mais interessa a todo mundo, que é a cereja do bolo, apesar de muitos considerarem esse carro um esportivo, ele não tem nada de esportivo, ele não nasceu para ser esportivo. Ele nasceu para ser uma opção, entre aspas, 1.6 do Up, né? Uma versão com um desempenho um pouco melhor e focada principalmente no consumo de combustível, né, que é o Up TSI. Esse motor ele é incrível, né, pelo tamanho do carro, o desempenho que ele dá bastante impressionante. Você vê como eles escalonaram, ele tem um escalonamento extremamente longo. A primeira marcha bate em 50 km, a segunda marcha bate em 100, a terceira faz 160 km, para vocês terem uma ideia do quão longo o câmbio é. Andando em quinta marcha, 100 km, ele está a 2.200 rotações, ou seja, solto, e empurrando muito bem o carro. Você dá uma aceleradinha em quinta, o carro te responde muito bem. A 120 km, ele está em torno de 2.800, 2.900 RPM, que também está excelente. As médias de consumo no ciclo urbano são um pouquinho piores. Ele fica ali em 13,8, 13,9 km por litro de gasolina na cidade. E na estrada, a 110 km por hora, ele consegue até 20,5 km por litro de gasolina. Ou seja, ele é mais econômico no ciclo de estrada que os irmãos. O câmbio extremamente preciso, tal qual a versão MPI, né? Só que as pessoas têm que entender que esse carro não é um esportivo. Ele não tem controle de estabilidade, ele só tem um controle de tração que evita o distracionamento das rodas na hora que você arranca com o carro, e não é para se desligar aquilo, porque ele tem muita força, então você vai viver distracionando o carro se você der uma saidinha mais forte com o carro, né? Apesar da Volkswagen ainda tentar evocar um espírito esportivo, lançando a versão Speed Up, né? Que não muda nada, são só adornos no carro, ele não é um esportivo, até porque ele é muito econômico, mas anda muito bem. É um carro assim extremamente agradável ao uso, extremamente econômico também e com muito torque. Você sempre tem muito torque em qualquer situação. Você praticamente não precisa mudar de marcha no trânsito normal, né? Você coloca a quarta marcha no ciclo urbano, esquece do carro, né? Porque ele acelera a qualquer velocidade, ele retoma muito rapidamente a velocidade, né? Muita gente na época achava que esse carro ia brigar com o Sandero RS, mas são propostas totalmente diferentes de carro, né? Tem muita gente reprogramando todo o sistema de ignição do carro, colocando aquelas caixinhas mágicas e tal. Elas realmente funcionam, mas assim, não precisa, o carro já anda muito bem. É desnecessário. Ele só merecia uma versão com um câmbio automático ou que melhorassem o raio do iMotion, né? Colocassem algo como é o Easy R, como é um Dualogic, que troque as marchas num tempo adequado, né? E seja mais
mais macio, né? E poderia ter sim na versão TSI, por que não? Mas é muito gostoso de dirigir, o carro tem muita estabilidade em todas as versões, tá? Isso é válido para todas as versões. É muito... ele dá uma sensação de solidez impressionante, né? E você sente o padrão de qualidade por conta dessa solidez que ele te dá na hora que você acelera forte o carro, né? Na hora de fazer as curvas, o silêncio a bordo é muito grande por conta da solidez, da resistência da carroceria. É um carrinho excelente. Eu gostei muito do Volkswagen Up, é muito interessante. É um carrinho bastante interessante. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo. O Up TSI é uma coisinha muito legal, é um brinquedinho divertido. O MPI é um bom carro de entrada, mas hoje tem outros carros que competem bastante com ele, até um pouco mais interessantes eu acho, mas não tão seguros quanto ele. E o iMotion precisa ser melhor calibrado. Vamos ver quando sair o Mob do Alogic, como será, e o Kwid ou Kwid Easy R, como é que eles trabalharão esses câmbios para ver se eles vão ser superiores ao do Up. É isso, pessoal, valeu!